Dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, nosso bom dia aí para a turma de Assunção, nosso bom dia para a turma de Fronteira do Piauí, nosso bom dia aí para Maria Lima acompanhando a gente, muito bom, nosso bom dia aí para Santo Antônio da Canabrava, é Santo Antônio mesmo, da Canabrava? E Sigefredo Pacheco, nosso bom dia para todos vocês, e vamos que vamos, né? Vamos que vamos dar continuidade à nossa aula de ontem, que nós começamos a falar sobre alguns tópicos aí do primeiro semestre, fazendo é uma revisãozinha muito interessante para a gente esquentar esse segundo semestre, tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade, nós estamos falando aí sobre os tópicos do primeiro básico do primeiro semestre e nós vamos aí fazer reflexões e dialogar sobre esses tópicos do primeiro semestre, né? Bom, nós começamos a falar com vocês sobre o método científico, né? Veja aí, pessoal, do método científico nós temos aí o método hipotético dedutivo, lá, né, desenvolvido lá pelo austríaco, né, Popper, que sofreu algumas alterações por outros pensadores, né? Mas segue as etapas desse pensamento, né, dessa forma, desse método. São expectativas ou conhecimentos prévios, ou problemas, uma conjectura ou soluções de problemas e um falseamento ou uma ideia de que não estaria correto o pensamento. Também temos o método dialético, que surgiu na Grécia ainda bem antes de Cristo, que é um diálogo, contraposição de ideias, argumentação. Foi muito utilizado lá por Hegel nas pesquisas filosóficas, né? Também, agora vamos ver aí algumas definições de pesquisa. Bom, a gente pode dizer assim que pesquisa é um procedimento racional, sistemático, que tem o objetivo de proporcionar respostas aos problemas que são propostos, né? A definição lá de Gil, em 2008, e traz um material muito bom. Outro pensamento aí, outra definição, pesquisa científica, é a realização concreta de uma investigação planejada, definida e redigida de acordo com normas na metodologia consagrada pela ciência. E é um método de abordagem de um problema em estudo que caracteriza aspectos científicos da pesquisa. Aí a definição do Ruiz. A gente está colocando de maneira bastante literal para vocês, pessoal, porque é a definição do autor, tá? Mas a gente vê que todos eles segue aí um procedimento, tem a questão da racionalidade, a sistemática, todos eles têm também a questão de um problema. E aqui, pessoal, entenda que problema não é aquela coisa ruim o tempo todo. Problema aqui é uma ideia que se quer, que pode ser um problema mesmo que precisa ser resolvido, mas também pode ser uma inovação, um produto novo, um serviço novo. E isso tudo, né, na pesquisa se chama-se de um problema, que tem que ser bem definido. Qualidades de um pesquisador. Né? Vamos ver aqui algumas qualidades aí que esse autor, né, colocou aí, o Gil colocou, né? Curiosidade sobre o assunto. Também tem que ser muito curioso, tem que ser criativo, tem que ter ética, uma integridade intelectual, atitude autocorretivas, ou seja, se o pensamento não está bom, tem que se autocorrigir, sensibilidade social para saber quais são os efeitos que vai dar a pesquisa no ambiente social, ter uma imaginação disciplinada, ou seja, concentrar mesmo, ter foco, e ter perseverança e paciência, porque nem sempre a pesquisa ela acontece de um momento para o outro, assim tal, né? E ter confiança na esperança. Aí eu coloquei alguns pesquisadores para vocês, né? O professor Prata, lá do Paraná, de Santa Catarina, o César Lattes, que inclusive tem a plataforma Lattes, que vocês podem cadastrar o currículo de vocês. Tem Einstein, tem Steve Jobs também. E nós aí, os professores, também acabam sendo pesquisadores. Pessoal, é muito importante vocês terem aí o seguinte, essa questão da paciência e perseverança,
veja só, muitas pesquisas inicia-se com um pesquisador e ele não vê o fim dela. Como assim, professor? O pesquisador não vê o fim da pesquisa? Imagina só, você está pesquisando aí, a gente temos aí as notícias aí que acontecem, pesquisas, os pesquisadores da NASA, a respeito do universo. Muitos deles começam a pesquisa e são pesquisas de muito longo prazo. Então, alguns pesquisadores que começaram na década de 60 já se aposentaram ou já se foram, e a pesquisa está sendo dada continuidade por outros pesquisadores, porque são coisas de muito longo prazo. Imagine também uma outra situação, agora uma coisa assim que vocês podem ver. Imagine só, trabalhar com pesquisa de desenvolvimento de plantas. Vamos pegar aí um exemplo, essa castanha do Pará. A castanheira, normalmente, para ela frutificar, ela demora cerca de 10 anos. Aí imagina só, se você está fazendo uma pesquisa de melhoramento genético, para saber os resultados que vai dar, você tem que esperar pelo menos aí 10 anos para a castanheira frutificar e você começar a avaliar os resultados. E assim vai, né? Outras áreas também têm pesquisas muito de longo prazo, por isso é necessário ter paciência, perseverança. E muitas das vezes os resultados não são aqueles esperados. Aparecem novidades no meio. Podemos fazer uma classificação também geral das pesquisas, né? Aí, ó, nós temos aí a classificação aí segundo esse autor Demon, né? E Boffey também. Pesquisas teóricas, que caracteriza por ser dedicada aos conceitos teóricos, né? Vamos até marcando aqui para vocês, né? Aqui, pesquisas teóricas, né? Trata de uma pesquisa que é dedicada a reconstruir teorias, conceitos, ideias e ideologias polêmicas, né? Essas pesquisas normalmente ela não implica em uma intervenção de realidade, mas deixa, né, uma forma, né, de você compreender melhor as teorias. Tem a pesquisa metodológica, que esse tipo de pesquisa, né, acaba sendo o quê? Voltado para uma inquirição de métodos e procedimentos adotados como científicos, né? Faz parte dessa pesquisa mudanças de paradigmas como crises políticas, métodos e técnicas dominantes da produção da ciência. Temos também aí a outra classificação, que é a pesquisa empírica, que ela se dedica a um tratamento empírico de fatos da realidade. Ela produz e analisa dados, procedimentos e via um controle empírico dos fatos. A pesquisa prática, né, está ligada a uma prática, a uma praxis, né, que está relacionado aos conhecimentos para fins específicos de intervenção. E não encontra uma ideologia, mas sempre por um rigor metodológico. Então ela está mais focada num rigor metodológico do que propriamente nas ideologias. Continuando falando sobre as pesquisas, né? Temos aí, continuando agora, uma classificação segundo esse autor aí, o Gil, né, que está com bases em procedimentos técnicos utilizados. Então, agora, a técnica de classificação é como os procedimentos. Temos uma pesquisa bibliográfica, que normalmente é feita o quê? Você vai atrás de documentos, livros, publicações, e aí você junta esses conhecimentos para produzir seu artigo científico. Uma pesquisa documental, né, ela é muito semelhante a uma pesquisa bibliográfica, né? E a diferença essencial que está na natureza das fontes, né? Porque agora utiliza, né, fundamentos e contribuições sobre autores de determinado assunto. Então, ele vai ver qual é o pensamento de cada um dos autores e faz uma análise crítica. Uma pesquisa experimental, ela está fundamentada na determinação de um objeto de estudo
e variáveis que podem influenciar, né, e definir uma forma de controle para obtenção de resultados. Temos a outra forma de pesquisa também, que é o ex post, ou a partir de fatos passados. E aí você, a partir desses fatos, você desenvolve o teu pensamento, a tua pesquisa. Tá? Normalmente isso aqui é feito em história, geografia, né, também. Continuando a nossa classificação, podemos ver com base agora, continuando aqui, né, com base em procedimentos e técnicas, temos aqui um estudo de corte, o que refere-se a você pega um grupo de indivíduos, né, que tem uma característica comum, um grupo de indivíduos que tem característica comum, e que isso vai ser uma amostra para que você possa ter uma ideia do todo. Então você analisa o que está acontecendo com aquelas pessoas para fazer uma inferência para o todo. Outro tipo de pesquisa é o levantamento, né, que passa de interrogações diretas das pessoas, né, sobre o comportamento e o que deseja acontecer. Aqui, pessoal, nesse levantamento, podemos colocar aí o censo do IBGE, que acontece de 10 em 10 anos. Também temos outra forma também, que é o estudo de campo, que você faz um levantamento, né, e você vai distinguir alguns aspectos, tá, a respeito, e você vai aprofundar sobre aquelas características, né, que tem um grupo, aquele grupo naquele ambiente, e aí você tem algumas variáveis e você vai fazer uma análise para ver a possibilidade de extratoração de usar para uma sociedade como um todo. Tem aqui um estudo de caso também, muito usado na administração, o estudo de caso. Você faz um estudo exaustivo e profundo, com poucos objetos, que permite um amplo detrimento de conhecimento. Então você vai estudar bem mesmo. Por exemplo, fazer um estudo de caso de como é que é o processo de comunicação dentro de uma empresa. Aí vocês podem, dentro aí na cidade de vocês mesmo, vocês podem fazer um estudo de caso. Como é que ocorre aí a comunicação? Como é que ocorre o processo de turnover, ou seja, a rotação de pessoas, entradas e saídas em determinada empresa? Então você está fazendo uma coisa bem profunda em determinada empresa. O estudo de caso na administração é muito utilizado por consultores que fazem um diagnóstico profundo da empresa para poder aplicar seus conhecimentos, né? Bom dia, Kelly Vitória. Bom dia, Neiva. Bom dia, Nataniele. Bom dia, Antônio Gemerson. Não sei se eu pronunciei correto, né? Bom dia, Maria Cauane. Bom dia, Danilo. Bom dia, Felipe, aí de Assunção. Nosso bom dia a todos vocês novamente, né? E vamos continuando aqui falando sobre pesquisa, né? Na classificação das pesquisas, também continuando falando sobre os bases nos procedimentos, né? Temos a pesquisa-ação. É um tipo de pesquisa com base empírica no conhecimento realizado, que tem uma associação com a ação e a resolução de problemas, né? Esse é um modo muito cooperativo e corporativo. Então tem a pesquisa também participante, que caracteriza a interação entre pessoas, né? Entre pesquisadores e as pessoas, né? Envolve aí uma ciência popular dominante. Normalmente essa pesquisa participativa, ela acontece na área farmacêutica, né? Na área da saúde, que você faz testes de participação das pessoas. Na psicologia também usa muito. Mas também as pesquisas nós podemos saber que elas podem ser uma pesquisa experimental ou não experimental. A não experimental, pessoal, a pesquisa não experimental, ela tem fundamentada, né, nas literaturas, nas bibliografias, né? Por exemplo, são observações que são colocadas aí dos pesquisadores, que pegam as variáveis de várias pesquisas e faz a sua análise. E temos a pesquisa experimental, tá? Que aí são pesquisas de laboratório, né? Que aí você vai fazer os testes de reiterado, provar, comprovar, né? Que é a respeito da produção dos fenômenos ou sob condições controladas. Essa pesquisa experimental aqui é muito utilizada pela Embrapa,
tá? No desenvolvimento de plantas e nos estudos que faz experimentos para desenvolvimento de plantas e animais, também é muito utilizada no meio agropecuário. A pesquisa experimental, aí segundo Ruiz, esse autor, realizar experimentos, né, significa exercer um controle de condições, tá, para que você possa analisar o evento, né? E aí você reproduz esses eventos para fazer as análises bem independente, né? Aí o objetivo aqui é descobrir as condições que antecedem, né, os responsáveis e por um evento que possa vir a ocorrer ou efeitos dessas variáveis que pode assumir. Aqui, pessoal, posso até dizer para vocês que já participei de algumas pesquisas desse tipo aí, principalmente na pesquisa experimental que eu tive a oportunidade de participar, foi no desenvolvimento genético de tomate e também no controle de doenças, né, fungos, né, controle de doenças na macaxeira, mandioca e no tomateiro. E também o consumo de água. Então aqui é feito em laboratório sob condições controladas. O que é uma variável, né? Veja só, se nós pegarmos... vamos voltar aqui um pouquinho para a gente fazer aqui o seguinte para vocês, certo? Depois eu vou apagar, né? Vamos pegar aqui um plano cartesiano em que a gente tem a y e x. Isso aqui vocês conhecem lá da matemática, né? Isso? Então, veja só, vamos imaginar um tipo de situação aqui que vamos ver aqui a parte de alimentação, né, de animais. Né, parte de alimentação animais. Então, veja só, no eixo Y, nós poderíamos colocar aqui o peso, tá? O peso, e aqui nós poderíamos colocar a quantidade, né, de ração. Tá? Quantidade de ração fornecida para esses animais. Então, a partir desse momento, você possa assim, olha, vamos analisar aqui o desenvolvimento do peso, produção, aqui é muito utilizado para a produção de proteínas, frangos, essas coisas, ovos. Então, você tem aqui, você imagina aqui, que você tem aqui o fornecimento de 10, 20, Não, vamos botar até um pouquinho mais, que acaba sendo um pouquinho mais. Né? Vamos botar aqui, começando aqui com 50, 100, 150, pronto. Quando você fornece, para saber o peso, né, que você fornece diariamente 50 gramas, vamos supor que esse animal, você fornecendo, ele adquira aqui um peso, vamos dizer aqui de 500 gramas, 1 quilo, 1,5 kg. Tá? Em determinado tempo, se eu fornecer, aí eu vou ter aqui, ó, tá? Fornecer 50 gramas, ele vai atingir um peso de tal. Se eu fornecer tal. Então, essa dependência, assim, quando eu forneço uma quantidade de ração, o animal adquire um nível de desenvolvimento em peso. Se eu fornecer 100 gramas, ele vai atingir mais. E assim por diante, né? E aí, é isso que se fala, da variável dependente e independente. Porque, assim, o peso depende da quantidade que é fornecida. Por isso é dito uma variável dependente. Né? O eixo Y vai ser aqui como uma variável dependente. Bom, isso aqui foi só para ilustrar para vocês. Tá? Foi só para ilustrar. Então agora podemos ver literalmente como é que é dito isso aqui para vocês. Tá? Então aqui, vamos ver aqui literalmente como é que funciona. Né? Variáveis aqui, variáveis independentes. Significa que quando nós temos uma variável independente, o fato de você fornecer
um determinado produto ou para os animais, não tem resultado nenhum no peso. Tá? Por exemplo, vamos dizer o seguinte aí, vamos colocar aí no desenvolvimento de aves, né? Se eu fornecer para a ave lá, vamos dizer o seguinte, que a gente... se eu fornecer, botar uma música, né? Botar uma música lá para as aves lá no galpão, vai interferir no peso? Eu acredito que não. Até hoje não tem estudo que comprove que tenha alguma relação com o peso, tá, dos animais ou a quantidade de ovos que a galinha bota. Não tem. Então não tem relação. É independente. Né? O peso acontece de um jeito e a música pode estar acontecendo. Já no caso das variáveis dependentes, né, significa o seguinte, que quando eu forneço, tenho uma variável acontecendo, a outra também vai ser interferida. Por exemplo, lá no fornecimento de ração para aves, quando eu forneço uma quantidade de ração, forneço o alimento, a ave vai ter o quê? Um efeito de melhorar o seu peso ou colocar mais ovos. Tá? É exatamente isso que está colocado aqui. Né? Quando são dependentes, são fatos que os efeitos do evento produzido, suspenso, ou afetado pela presença ou ausência da variação das variáveis independentes. Então, são variáveis que dependem uma da outra. A diferença, né, de variável experimental e não experimental. Vamos voltar aqui, né, a diferença que temos aqui. A diferença que se tem da experimental e não experimental. Tá, Nathalie? Olha aqui. A pesquisa não experimental, eu vou atrás de resultados ou dados que já temos nas publicações. Então eu vou atrás dos livros e vou ver lá, olha, o pesquisador tal, fulano de tal, diz que é assim, 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 assado. Aí você vai no outro livro, o outro pesquisador está dizendo de forma diferente. Então você está observando o que os pesquisadores já fizeram. No caso da pesquisa experimental, é aquela em que você vai para um laboratório. Pessoal, aqui o laboratório é num sentido mais amplo, tá? Não é os laboratórios onde você tem aí na escola, vocês têm, por exemplo, laboratórios, né? E aí vocês, dentro desses laboratórios, vocês têm lá microscópio, lupa, tem estufa, essas coisas. O laboratório também pode ser como utilizado muito pela pesquisa agropecuária, lá no campo. Ele separa uma parte lá do terreno e ali constitui o laboratório, ou pode ser uma estufa. Tá? Entendido aí, Natália? Essa diferença que tem entre as duas pesquisas? Fundamental vocês conhecer que a não experimental, ela está fundamentada nas pesquisas de outros pesquisadores, né? Porque aqui, ó, o pesquisador ele não manipula as variáveis, não faz isolamento delas nem nada. Ele só observa o que já está feito por outros pesquisadores, tá? E a experimental você vai partir para o campo. Vamos dizer o seguinte, nessa disciplina vocês têm que apresentar um trabalho, né? Provavelmente, ou dificilmente, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa experimental. Vocês vão fazer mais um trabalho de pesquisa bibliográfica, né? Um não experimental. Ou seja, vocês vão pegar alguns livros, o tema que vocês escolherem, vocês vão atrás de livros, né, ver as publicações que tem a respeito, livros, pode ser vários documentos, vocês vão atrás dessas publicações e vão analisar o que os pesquisadores dizem a respeito desse tema. Uma pesquisa experimental, por exemplo, se vocês forem fazer um processo, ver a comunicação dentro de uma empresa, alguma coisa assim, é mais complicado, porque vocês vão ter que ter um trabalho maior, tem que ter um tempo maior, né? Normalmente a pesquisa de laboratório ela é mais longa do que a bibliográfica. Muito boa pergunta, né? Tá aqui, a gente já comentou com vocês. Bom, continuando falando sobre as variáveis dependente e independente,
as dependentes são aquelas... Aqui, pessoal, nós vamos estar no campo aqui, né? Quando nós fazemos essa análise aqui, nós estamos falando da pesquisa experimental, tá? Mas é experimental que se faz isso aqui, tá? Se você for fazer uma não experimental, aí vocês vão analisar qual foram as considerações que são feitas pelos autores para ver se tem relação, tá? Então, para isso aqui, a não experimental, para vocês fazerem esse tipo, é um trabalho mais avançado, que usa uns conhecimentos mais avançados de estatística. Então, estamos aí com a diferença entre os dois. Aprofundando aqui na pesquisa experimental, tá? Para vocês delinearem uma pesquisa experimental, primeiro vocês têm que formular um problema. Aqui, pessoal, esse termo aqui de problema não é uma coisa assim que vocês... Normalmente a gente fala problema é quando tem uma coisa que está errado, né? Não, mas aqui para a pesquisa, esse problema aqui pode ser um problema mesmo, né? Um problema de fato, ou seja, aqui nós temos aqui uma situação que está com, vamos botar assim, né? Que está com algum tipo de erro, ou uma falha, erro ou falha. Então aqui nós temos um problema. Mas pode ser também um problema aqui, uma proposta de melhoria. Tá? Pode ser uma proposta de melhoria, ou pode também ser uma inovação. Tá? Como assim, professor? Bom, se eu tenho um problema significa que eu tenho no meu processo, que está acontecendo uma falha realmente. Mas se eu tenho umas coisas na organização, se está funcionando, tudo está funcionando, mas vocês têm aquela garra de pesquisadores e falam assim, bom, está tudo funcionando, mas pode melhorar. E aí vocês têm uma proposta de melhoria. Que é o problema que vocês vão analisar. Depois, vocês podem ter o seguinte, olha, está tudo funcionando, não estou tendo falha nem nada, mas eu quero criar uma coisa nova. Aqui, pessoal, essa aqui, da criação de coisas novas, né, é muito mais raro acontecer. Né? Muito mais raro. O que acontece muito são propostas de melhoria ou de falhas, correção de falhas ou de erro. Por que isso? Que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão pensar assim, não, mas o senhor falou... Pessoal, inovação são coisas diferentes, mas quando nós passamos para experimento mesmo, para fazer mesmo experimento, nós olhamos o seguinte, olha, inovação é uma coisa que não existe. Uma proposta de melhoria pode ser assim, eu tenho um método, vamos dizer, o fluxo de caixa da tua organização está lá, está funcionando, as pessoas estão trabalhando, mas você tem uma ideia que pode melhorar como fazer aquele fluxo de caixa. E aí, você vai desenvolver uma melhoria. Vai ser uma situação nova? Você vai desenvolver um projeto, uma coisa assim? Vai. Mas não é uma inovação radical. Tá? Vamos chamar essa inovação aqui de uma situação mais radical. A partir do momento em que você tem uma definição, uma formulação do problema, você constrói uma hipótese. Uma hipótese, pessoal, é a seguinte, olha, se eu fizer, né, uma determinada coisa, eu vou melhorar. Então, eu tenho uma situação que está hoje, mas eu formulo uma hipótese que pode melhorar. Foi assim, pessoal, que desenvolveram, por exemplo, a lâmpada, né? As lâmpadas, né? A partir do momento lá que viram lá as tochas nas cavernas lá, né? Que estava iluminando as cavernas. Aí o homem pensou assim, bom, mas eu posso, né? E aí pensou numa lâmpada, e aí se saiu a primeira lâmpada elétrica. Primeiro incandescente, porque estava muito ligada próximo ao fogo, né? A lâmpada incandescente.
Aí depois passou-se o quê? Observando, criaram-se uma hipótese que poderia ser uma lâmpada, e aí com gás, aí saiu gás hélio, outras, né? E aí saíram as lâmpadas frias. E a partir daí, se desenvolveu outras ideias, né? As lâmpadas agora de LED, né? Que já são bem mais econômicas. E assim vai sendo as propostas de inovação. E isso vocês podem estar fazendo em qualquer tipo de situação. Tá? Então o que vocês mais vão conviver vai ser com essa aqui. Propostas de melhoria. Vocês vão ter algumas situações, né, que vocês vão ver assim, olha, eu preciso melhorar. Inclusive, quando você tem falha, você passa também a fazer propostas de melhoria. Para que não aconteça determinado erro, então eu tenho que... Né, e aí vai. Né? A partir daí, você vem, né, formulada a hipótese, né, que você é o que você imagina como formulação de hipótese, construção de hipótese, é o que você imagina que pode ser, né, diferente. E aí você vai ver como é que você vai operacionalizar essas variáveis. Quais são as variáveis que estão envolvidas? Hã? É isso que você vai ver. Ah, sim, se é no processo financeiro, lá fazer lá uma melhoria no fluxo de caixa, aí vocês vão ver lá, não, é porque eu tenho que lançar o dado assim, que tem que lançar assim, que eu tenho que incluir mais a perspectiva do cliente não pagar, qual é a perspectiva do cliente, se ele não paga, com quanto tempo de atraso, se ele paga juros, se ele não paga juros, qual é o perfil do meu cliente. Então, você tem aí um conjunto de variáveis. A partir daí, você define um plano, estabelece um plano para você fazer a tua experiência. Né? Aí você vai estabelecer o teu plano, né? Como é que você vai desenvolver o teu plano. Não se preocupe, pessoal, porque nós vamos trabalhar com vocês, né? Como é que você começa a desenvolver esse plano. Também você determina quais são os objetos ou quais são os sujeitos, o que vai estar envolvido, tá, no seu projeto, no seu plano. Tá? O que vai estar envolvido? Quais são os sujeitos? Vai ser o tesoureiro, vai ser a pessoa da cobrança, lá no processo do fluxo de caixa, vai ser lá a equipe de venda, o processo de crédito, né, quem concede os créditos, essas coisas. Então, você tem aí o objeto de estudo. E aí você determina qual é o ambiente que você vai trabalhar. Eu vou trabalhar em laboratório, eu vou trabalhar... Qual é o laboratório? Eu vou trabalhar só no ambiente, vou testar primeiro só na filial tal, ou só no departamento tal, só no setor tal. Bom, você já tem definido qual é o seu problema, suas hipóteses, você tem as variáveis, você estabeleceu o teu plano, você passa para coletar os teus dados. E aí você vai fazer as tuas anotações, né, dos teus dados. A partir desse momento que você tem teus dados, né, coletados os dados, e aí você parte para fazer uma análise, e aqui normalmente se usa muita técnica estatística e interpretação dos dados que você coletou. Bom, feito isso, você já tem uma análise, uma interpretação, e aí você vai preparar o teu relatório, que são as conclusões. Né? Essa é uma sequência que vocês têm aí para fazer uma pesquisa experimental. Pegando aqui, botei aí para vocês agora numa forma de diagrama, aí um material publicado aí pelo professor Gil, também. Primeiro você está estabelecendo qual é o teu problema. Então você define. Pessoal, aqui é fundamental ter clareza em qual é o problema. Sabe por quê? Se você não tiver clareza do teu problema, aí vai ser difícil para você estabelecer hipóteses, determinar o plano e fazer essas coisas. Vai ser difícil. Imagina só, né? Vou formular um problema para vocês confuso, tá? A empresa não está pagando as suas contas, está com resultado negativo. Né? Bom, para vocês eu vou analisar o resultado negativo dessa empresa. Então eu quero saber, qual é o resultado? Ele decorre de quê? É falha humana lá na produção, é falha na comercialização, na compra. Aí fica meio complicado, né?
É lá no financeiro? Né? Qual é o problema? Então você tem que estabelecer de forma bastante clara e precisa e delimitar bem qual é o teu problema. Né? Qual é o teu problema e você precisa delimitar bem. Lembrando para vocês que problema aqui não é só problema, né? Pode ser uma proposta de melhoria ou pode ser uma inovação também. A partir desse momento, você tem a tua hipótese. Agora vamos formular uma hipótese, né, lá do fluxo de caixa para ficar mais completinho para você na formulação do problema. Né? A empresa está pagando as contas em atraso. Está tendo atraso com seus fornecedores. Né? E aí vocês vão dizer da formulação, assim, opa, vamos ver lá o nosso estudo no fluxo de caixa. Vamos estudar o nosso fluxo de caixa. Então, qual é a hipótese que você tem? Para ter um fluxo de caixa, você tem que ter o quê? Uma delimitação de lançamento, registros tanto das contas a pagar como contas a receber e as contas à vista também. Os resultados à vista, as entradas e saídas de recursos, né, no teu fluxo de caixa. E aí você pode ver o seguinte, lá dentro das hipóteses, assim, olha, o fluxo de caixa ele está sendo feito de forma manual e os lançamentos acontecem muito depois do que já passou o vencimento, então não está funcionando. E aí você estabelece no teu plano, para melhorar o controle do fluxo de caixa, nós vamos passar a fazer os lançamentos mais automáticos, né? Em tempo, bem tempestivo, ou seja, em tempo real, para que a gente possa ter as informações mais precisas. E aí, né? Quais são as variáveis aqui que você vai? Então, qual é a operacionalização? Então, você vai ter que ter um sistema para poder fazer os lançamentos, né? Então, a operacionalização vai ser. E aí você passa para a elaboração de instrumentos de coleta de dados. É verificar se os lançamentos estão feitos de acordo com... Né? E aí você testa, né, um pré-teste dos teus instrumentos, faz tipo assim, um protótipo. E aí você seleciona uma amostra para pegar assim... quando nós estamos falando de fluxo de caixa, nós vamos selecionar em um dado período. Tá? E aí, a partir daí, você coleta os dados, vê se está sendo feito tudo certinho, de acordo com o que foi planejado. Aí você analisa os dados, a partir do momento em que você passou a automatizar todos os lançamentos, você tem agora, vendo aí que você está analisando os dados, então está vendo assim, olha, eu fazendo os lançamentos e tal, foi detectado que, né, a empresa, se fizer os lançamentos, todos eles corretos, tem uma previsão e a empresa vai não ter problema mais com atrasos de duplicatas. Mesmo tendo saldo em conta, né, muitas empresas às vezes atrasam tendo saldo, né, em conta e acaba tendo problema. E aí, a partir daí, você estabelece o teu relatório. Tá? O quê? O resultado, esse relatório é o resultado da tua pesquisa. Tá? Vamos ver, aprofundar um pouquinho mais no delineamento da pesquisa experimental, que primeiro você tem aqui, você determina qual é o assunto, escolhe bem o teu assunto, você veja o que já tem, o que alguém já fez, o que tem de publicações, qual é a bibliografia, quais são as referências que tem sobre determinado assunto, e aí você formula o teu problema. Né? Bom, partindo daí, você formula a tua hipótese, ou seja, você vai estar procurando saber se dentro daqueles lançamentos, o que pode acontecer se você fizer determinada a partir da tua intervenção. Né? Então, aqui você está formulando uma hipótese, uma proposta de intervenção que você está fazendo. E aí você faz previsões e testa os seus conhecimentos para ver se esses instrumentos vão ser bons ou não. Né? Então, você faz uma mensuração de quais são as variáveis que interferem. E aí você seleciona as técnicas, né, conveniente para o caso. Aí você provoca o fenômeno, ou seja, você passa a controlar, né, as variáveis dependentes e independentes, que é o objeto da tua hipótese pré-estabelecida. Então, a partir desses dados, você generaliza os teus resultados. A partir de tuas análises, você pode ampliar os teus resultados. Bom, funcionou na filial tal, então pode aplicar para outra. Então, funcionou na empresa tal, o controle do fluxo de caixa funcionou bem
na empresa, então pode extrapolar para outras empresas também. Bom, você faz sempre as suas predições, né, a respeito dos resultados das hipóteses quando confirmada. Quando não confirmada, você tem uma hipótese em que aquilo não funciona, né? E você repete, pode repetir, né, ou reiterar esses experimentos para confirmar as tuas hipóteses, né? E aí, normalmente, pessoal, essa reiteração acontece, como a gente vê aí na questão da Covid, sobre as vacinas, né? A reiteração de experimentos. Fez o teste, aí tem lá a fase 1, fase 2, fase 3, que eles chamam, né? E isso aí são reiterações para confirmar as hipóteses. Vamos avançar um pouquinho mais e vamos ver aí a formulação do problema. Pessoal, aqui é um dos pontos mais relevantes que tem, né? Para você iniciar um problema, você começa, né, a respeito de fazer indagações, né? Dentro de uma pesquisa experimental ou qualquer outra também, que exige que o problema seja colocado de maneira clara. Né? O problema tem maneira clara, precisa e objetiva. Então, eu tenho um problema, eu pergunto, né, se acontecer isso, implica em, e aí eu estabeleço a minha hipótese. Então, segue uma sequência de pensamento lógica, né, para vocês terem uma metodologia. Então, eu sempre pergunto, né, a partir de um problema, eu faço a minha premissa, né? Se eu fizer assim, então vai acontecer isso. E aí eu tenho a minha hipótese estabelecida, para depois fazer o teste. A construção da hipótese, né? Agora, nós vamos estar fazendo as relações causais entre as variáveis que estamos analisando. Também podemos, segue a mesma sequência do problema se então, tá? Aqui nós estamos buscando a clareza e precisão, parcimônia, questão frequente apenas, né, em uma única hipótese. Então agora, pessoal, eu já não estou pensando mais nas outras hipóteses, então só estou pensando na minha hipótese que eu estabeleci. Eu não estabeleci uma hipótese? Então agora eu tenho ela aqui. E isso, pessoal, é para que vocês não confundam, né? Não confundir com o problema em si. Então a tua hipótese não confunde com o problema, né? O que vocês vão fazer para diferenciar é a forma de interrogar a hipótese, né? Então, vai estar sempre vendo o que vai diferenciar é a forma interrogativa da hipótese, tá? Na operacionalização da variável, né, vamos ressaltar para vocês que as variáveis que estão estabelecidas ou contidas, né, na tua hipótese, né, que você estabeleceu, que você vai fazer o teu experimento, né, você está buscando agora esclarecer como você vai investigar esses dados, né? E assim, vocês vão estar verificando também se há alguma forma de comunicação ambígua, né? Se tem alguma forma de comunicação ambígua, porque a ambiguidade vai ser problema na frente. Então você tem que estabelecer essa diferenciação, tá? Numa pesquisa experimental, não tem sentido ter variáveis que não podem ser medidas. Né? Como é que é isso? Pessoal, eu não tenho como fazer uma medição, por exemplo, fazer uma pesquisa experimental da fé. Não tem como. Eu não tenho como medir o grau da fé. A pessoa tem mais... Eu não sei, não tem como medir. Então aqui, na pesquisa experimental, vamos colocar novamente aqui o resultado aqui. Por exemplo, fazendo uma análise lá da área financeira da organização, né? Então eu tenho como medir, por exemplo, as vendas a crédito. Tá? Então eu tenho como medir, são tantas pessoas ou tanto do valor que é concedido do crédito, que as pessoas não pagam. Então eu tenho como medir. São tantas pessoas, qual o valor. Se eu conceder um crédito para pessoas de até 2 vezes a sua remuneração, eu posso ter o quê? Aí você vai até medir lá
como é que é o processo, ter como avaliar essa inadimplência. Definição de um plano, né? Na verdade, assim, pessoal, quando a gente fala de um plano experimental, é um roteiro que se faz para a execução do experimento, né? Então, eu estabeleço um roteiro, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer, se eu vou analisar a relação que tem entre o limite de crédito concedido e a inadimplência. Então, eu tenho um roteiro. Estabelecer lá, então eu vou fazer análise lá dos créditos que são concedidos, qual é o limite de crédito que é concedido, e vou analisar os dados, né, da inadimplência. Inadimplência, pessoal, é quando a pessoa não paga ou atrasa o seu pagamento. Dentro da determinação do sujeito, né, ou dos objetos, a gente pode fazer dentro esse experimento, ele pode ser eletrônico ou pode ser feito de outra forma também, que é objeto de estudo. Por exemplo, nós podemos estudar a variação paramétrica entre diferentes tipos de transistores, né? E aí eu tenho lá fazendo uma pesquisa na área de eletrônica, né? Diferentes tipos de transistores, né? Então você precisa saber, né, dentro daqueles transistores ou a peça que vai lá no equipamento, saber qual é a quantidade de amostra que você vai analisar, se eles têm defeito, se não tem defeito e tudo mais. Também determinar o ambiente, né? Também no ponto de vista da eletrônica, a gente pode ver que o ambiente pode ser físico e tal, né? É onde vai acontecer o experimento, né? O ambiente físico ou laboratórios, é onde o experimento vai acontecer, né? Bom, quanto à coleta de dados, eu vou fazer, né, mediante uma manipulação de certas condições, né, do efeito produzido. Isso significa que eu vou alterar as variáveis independentes ou observar o que ocorre nas variáveis dependentes. Então aqui, pessoal, quando eu vou fazer essa coleta, nós não fizemos aquele XY aqui, então eu vou manipular aqui o X para ver o resultado no Y, que é aquela escala que a gente colocou para vocês, né? Então eu vou variar aqui, vario o X e vejo se tem efeito lá no Y. Tá? Entendeu? Então, voltando lá para análise de crédito, então eu vou analisar aqui, né, qual é o percentual ou quantas vezes o limite de crédito é concedido para o cliente em função da sua renda. Então, qual é o limite? E aí eu vou analisar se tem efeito lá na inadimplência. Então, aqui o limite de crédito, aqui eu coloco uma vez, duas vezes, né? Uma vez, duas vezes a renda da pessoa. E aí eu vou analisando aqui o efeito da inadimplência. Tá? Essa é uma hipótese. A interpretação de dados, você vai fazer uma análise comparativa, fazer comparações analíticas desses fenômenos, para que você possa, né, ter uma ideia e você possa ter uma ideia de o que está acontecendo. Então eu vou analisar, vou fazer cálculos de média, mediana, percentuais, né? Vou ver o que está acontecendo. Eu vou fazer uma análise estatística, usando aí bem a estatística, calculando médias, mediana, desvio padrão, correlação. Então, espero que vocês tenham essa disciplina, né? Acredito que é uma disciplina que vocês devem ter aí de métodos quantitativos, que trata dessas questões de estatística. E aí vocês vão aprender um pouco. Então usa aqui, faz uso das ferramentas estatísticas, né? Que aí vocês vão calcular média, mediana, moda e desvio padrão, essas coisas. E a apresentação conclusão é a fase final da pesquisa, que você vai fazer a correlacionar os resultados que você obtive com a hipótese inicial. Então, você tinha uma situação real, você tinha uma situação que estava acontecendo lá no início do trabalho, estabelecido um problema, e aí você pega o quê? E faz a comparação dos teus resultados que tem com a situação real. Então, se você estava colocando lá, que se estabeleceu o limite de crédito de até 70% da renda da pessoa, a tua hipótese, né? Eu estabeleci o limite de crédito para as pessoas de até 70% da renda mensal da pessoa.
Então aí você vai dizer assim, não, aí eu acredito que fazendo isso aí você vai ter uma redução na inadimplência do crédito das pessoas. E aí você tem, faz o comparativo para ver se é verdadeiro ou não a tua hipótese. Hã? Bom, voltando à denominação de método, é uma forma de você selecionar uma técnica e avaliar alternativas para você estabelecer ações, né? Assim, quanto você tem técnicas que são utilizadas por vários científicos, né, que tomam decisões, nós temos que ressaltar para vocês que o método são regras de escolha ou técnicas. Quais são as técnicas apropriadas, né? Isso aí, Marconi e Lakatos cita para vocês assim. Agora que nós aprendemos bastante sobre o método científico, vamos agora começar a falar um pouquinho com vocês a respeito de projeto. Vamos retornar projeto novamente? A gente deu essa pausazinha no projeto para voltar agora com vocês sobre o projeto e como delinear. Né? Como é que nascem os projetos? Primeiro assim, você está dentro de uma organização, mas os projetos eles nascem tanto dentro da organização como fora da organização. Né? Se a gente olhar bem para as organizações, no ambiente interno, eu tenho algumas situações em que eu preciso ou está tendo um problema, uma falha, ou eu quero fazer uma melhoria. No ambiente externo, começam a ter alterações, né, legais ou alguns requisitos de mercados ou da sociedade que mudam a demanda ou os requisitos legais ou a competição também. E isso vem externamente. E não nasce um projeto, você, sim, o concorrente lançou um produto novo, então ele está competindo, está diminuindo, então eu vou desenvolver um projeto para aquilo. Os clientes estão querendo agora que os produtos tenham... E aí você vai atrás de estabelecer um projeto para atender aquela demanda social. Ou então, houve uma mudança na legislação, algum requisito legal, e passou a exigir. Por exemplo, agora está começando a ter muitas exigências de controles ambientais. Então aí vocês têm o quê? Então agora você na produção na tua produção, você vai ter que ver agora as questões ambientais também. Então você desenvolve o projeto. Então, os projetos nascem dentro ou fora da organização e estão relacionados sempre a um problema, ou seja, um problema mesmo, ou uma oportunidade que eu quero desenvolver e me surge uma ideia. A partir dessa ideia, nós vamos começar a desenvolver o nosso projeto. Professor, o que isso aí tem a ver com aquele negócio lá de ciência? Tudo! Tudo! Porque, veja só, você está dentro de você tem uma organização, pode estar acontecendo alguma falha e você precisa o quê? Ter um problema para resolver. Então, eu tenho uma ideia de como resolver aquele problema que está acontecendo. Ou então, pode ter uma exigência legal, então eu tenho que resolver aquele problema. Ou então, eu preciso criar um novo negócio, ter uma nova ideia. Então surge uma ideia de como resolver esses problemas. A partir do momento em que eu tenho uma ideia, agora ela já está comigo, né? A partir do momento em que eu tenho uma ideia, eu estabeleço um projeto para quê? Para que eu tenha um produto novo ou melhorado, ou um serviço novo melhorado. Isso nós estamos falando de uma passagem de um tempo do passado para um tempo lá no futuro. Então, a partir do momento que eu tenho uma ideia, eu estabeleço um projeto para que eu possa ter lá no futuro alguma coisa resolvendo o meu problema, ou melhorando meus produtos, meus processos, ou tendo um produto ou um serviço novo e inovador. E como é que um projeto chega ao fim? A partir do momento que eu começo a ter uma ideia, fiz um projeto, no meio do caminho eu posso o quê? Esse projeto não tem rumo. Esse projeto não tem rumo, então eu posso cancelar o projeto. Ou então, aquele projeto pode ser foi tão assim, que eu não tenho condição de fazer.
Ou então, esse projeto ele pode se tornar desnecessário. Tá? Por exemplo, eu comecei a estabelecer, comecei a desenvolver um projeto para melhorar o controle do fluxo de caixa usando planilha, Excel, essas coisas, tudo mais, tá? A compartilhada e tal. A empresa comprou, né, teve lá decisão, comprou um sistema que abarca inclusive o fluxo de caixa, todo integrado esse sistema. Então aquele fluxo de caixa que eu estava fazendo, uma planilha Excel, perdeu o sentido, tornou desnecessário fazer aquilo, porque agora eu já tenho um sistema muito mais robusto. Né? Ou então, se aqui ficou inviável, ou tornou-se desnecessário, ou então ele encerra quando eu faço a entrega do produto ou serviço, conforme foi combinado. E aí, eu tenho esse projeto encerrado. Professor, mas aí, a partir do momento que você entrega o projeto, ele passa agora para ser rotina, operacionalizar. Sim, eu estava lá desenvolvendo uma planilha Excel para fazer o controle de fluxo de caixa. Tá? Não suponha que não entrou nenhum sistema robusto. Ao final, eu terminei de fazer a planilha, concluí de elaborar a planilha para fazer o controle de fluxo de caixa. Eu entrego lá para o tesoureiro, fiz a entrega desse produto ou serviço lá para o tesoureiro e ele vai passar o quê? Operacionalizar aquilo no dia a dia. Só isso, é exatamente isso. Tá? Mesma coisa, construir uma ponte, eu fiz um projeto para construir uma ponte. No momento que eu terminei de construir a ponte, eu entrego lá para o agente lá que vai cuidar da ponte e ali vai passar os carros, já passou-se a operação. Acabou o projeto, só fica lá. Né? Normalmente os projetos são realizados para cumprir um objetivo, através de uma produção e entrega, e ele tem marcantes esses pontos, tá, pessoal? Marcantes esses pontos que tem um início e um término definido. Projetos não começam e ficam aí para a vida toda. Né? Normalmente também os projetos eles impulsionam mudança nas organizações, né? E permite criação de valor para o negócio. Ou seja, benefícios tangíveis e intangíveis, ou ambos para a organização. E temos aí uma caracterização também que vocês podem ter das seguintes restrições. Né? Todo projeto ele envolve recursos, riscos, ele envolve custos, ele tem um cronograma para ser executado, ele prevê uma qualidade do que vai se ter e tem um escopo do projeto e do produto a ser realizado. Bom, pessoal, aqui nós começamos a ter uma ideia mais ampla sobre o projeto e a gente vai dar uma pausa por aqui, que nós estamos no limite do horário já, e na próxima aula a gente continua falando um pouquinho mais a respeito de projeto para ajudar vocês a desenvolverem o nosso plano e as entregas que estão programadas aí lá para setembro, tá bom? Um abraço e até a próxima.